Quando Raquel Dodge assumir o cargo de Procuradora-Geral da República, pela primeira vez o Brasil terá 4 mulheres no comando das principais instituições jurídicas. Dodge se juntará a Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, Laurita Vaz, líder do Superior Tribunal de Justiça, e Grace Mendonça, advogada-geral da União. E o que isso significa na prática para a justiça brasileira e para as mulheres que trabalham no sistema judiciário? É o que nós vamos descobrir agora, conversando com a juíza Geilza Cavalcante Diniz, secretária institucional da Associação dos Magistrados do Brasil. Olá, Geilza, seja bem-vinda ao Cidadania. Olá, muito obrigada. Conta pra gente, na verdade, essas mulheres no topo da carreira judiciária são exceções, ou será que é comum as mulheres chegarem ao topo da carreira? Bom, os dados mais recentes que nós temos no Poder Judiciário com relação à participação de mulheres remontam a basicamente um pouco mais de 60% em relação aos homens no Poder Judiciário e um pouquinho mais de 30% de mulheres no Poder Judiciário. Então, esse dado por si só já demonstra que há realmente uma desigualdade. Nós temos uma composição muito mais masculina no Poder Judiciário. Mas o interessante notar é que o acesso pelo menos a primeira instância no Poder Judiciário, ela é feita por concurso público. Então, a princípio, isso não significaria, por si só, uma desigualdade. Mas, quando a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo e perceber o tempo que essas mulheres demoraram para conseguir chegar nesses altos cargos do Poder Judiciário. E quando a gente passa a olhar também a composição dos tribunais, especialmente nos cargos que são cargos, digamos assim, de confiança, juiz assistente da presidência, juiz assistente da corregedoria, e eu falo até juiz porque é o mais comum, é que seja realmente juiz homem, né, magistrado homem, nós vemos que ainda estamos bastante longe de uma igualdade de gênero no Poder Judiciário. A gente ainda tem realmente um cenário desigual. Esse cenário atual de 4 mulheres na cúpula aí do Poder Judiciário realmente é algo que nos deixa otimista, que demonstra que esse cenário vem mudando. Um pouquinho de forma lenta, porque a nossa Constituição é de 88 e praticamente 30 anos depois é que a gente vem ter esse cenário, mas ainda assim é um cenário muito otimista e esperançoso para nós, mulheres, no Judiciário. Porque na base da carreira tem muitas mulheres, né? Assim, eu vi que muitas seccionais da OAB são, inclusive, mais mulheres do que homens. Só que à medida que vai subindo a escadinha, as mulheres é difícil chegar até o topo, né? Existe um telhado de vidro, assim, como diz, um teto de vidro de onde que elas não conseguem passar? Bom, eu não diria que elas não conseguem passar, mas com certeza é mais difícil, é um caminho mais difícil, tanto porque nós temos o judiciário como um poder tradicionalmente ocupado por homens. Veja, quando a ministra Ellen Grace tomou posse como ministra do Supremo, foi a primeira vez que se fez um banheiro para uma ministra, né? O Supremo sequer estava aparelhado para ter um banheiro feminino. Então, a gente tem realmente... Só tinha banheiro masculino. Só masculino, né? Para os ministros. Então, a gente tem realmente um histórico de ocupação primordial pelos homens. E é algo realmente cultural, algo histórico e que talvez a gente não tenha aí um telhado totalmente de vidro, mas que a gente percebe claramente quando a gente olha a composição dos tribunais, quando a gente olha a composição especialmente dos tribunais superiores, que realmente é mais difícil para as mulheres. E aí, se a gente faz essa análise mais a fundo, que nem você colocou, se tem tantas advogadas, por que demoram tanto para chegar ao ápice da carreira, digamos assim, a gente vê que realmente alguma coisa deve estar errado, que não é tão fácil, tão igualitário para os homens e para as mulheres. Uma coisa que às vezes é colocada como um empecilho, de certa forma, é a própria maternidade, né? E muitas das mulheres que conseguem alcançar postos mais altos, às vezes elas sobem antes de serem mães, né? Isso acontece mesmo? A maternidade atrapalha a ascensão?
na carreira? Olha, a gente tem aí uma faca de dois gumes, porque, por um lado, a gente tem, vou te contar assim, o meu caso pessoal, a gente tem uma busca natural das mulheres por esses cargos e que, em tese, não haverá dificuldade pela questão da maternidade. Eu mesmo fiz a prova oral do concurso e tomei posse como juíza aqui do TJDF na época que eu estava grávida do meu primeiro filho. E a minha busca pela magistratura, dentro de diversos outros fatores e principalmente a vocação, decorreu dessa certeza de que o fato de ser mãe não seria um empecilho para eu ser juíza. Mas isso a gente está falando na base, quer dizer, é o juiz de primeira instância que ele faz um concurso e esse concurso ele é o mais objetivo possível. Então, o juiz entrou ali por méritos próprios. Ainda assim, a gente vê uma presença maior de homens, algum cenário que está mudando. O meu concurso mesmo, que foi um concurso de 2002, eu tomei posse em 2003, foi o primeiro concurso aqui do TJDFT que passaram mais mulheres do que homens. Então, antes, sempre havia mais homens do que mulheres. Então, acho assim que nós estamos num momento de uma transição muito lenta, uma transição que vem com um custo alto, é difícil para a mulher no judiciário, é mais difícil para ela, provavelmente, do que para os homens, mas que nós estamos vivenciando realmente esse momento de transição. Você falou já mais de uma vez na questão do concurso. Então, quer dizer, o concurso, todo mundo tem uma chance igual. A dificuldade é quando precisa ter uma nomeação, uma indicação, aí é que vem o problema. Isso. Então, dentro da carreira, você passa no concurso, se torna juiz de direito substituto, depois juiz de direito titular, e aí tem vários cargos que são cargos de confiança, né, de desembargadores do tribunal. Então, por exemplo, aqui no TJDF, como na maioria dos tribunais do país, nós temos juízes auxiliares da corregedoria, da primeira vice-presidência, da segunda vice-presidência e da própria presidência, além de outros cargos, como o cargo de coordenação de escola judicial. Eu sou também a primeira juíza que estou sendo, né, estou efetivamente nesse cargo, que está no cargo de coordenadora da escola de formação judiciária do tribunal. Não é a tendência, quer dizer, a maioria dos coordenadores é de homem, é composta de homem. A maioria também dos cargos de juiz auxiliar da presidência, vice-presidência, corregedoria, têm sido ocupadas por homem. Então, eu posso hoje te falar seguramente que isso decorre de um machismo? Não tem como falar, mas há uma percepção que talvez haja uma prioridade, haja uma preferência, até pela questão da maternidade, quer dizer, aquele homem que você está colocando, aquele magistrado que você está colocando ali, a gente já parte do pressuposto que terá uma disponibilidade maior para o cargo do que uma mulher que assume, além do trabalho, a função aí de mãe, né, toda essa jornada dupla, às vezes tripla que a gente tem. Então, a gente vê que isso é, talvez, um dificultador. Essa questão mesmo da jornada, porque, de certa forma, é esperado que a mãe é que tem que se ausentar para ir na reunião com o professor, que é quem é chamado na escola, quem fica com o filho quando está doente. Então, já é assim, uma questão cultural, assim, que se acha que realmente a mãe tem que ir, porque muitos dos juízes, magistrados também têm filhos, mas eles não se sentem nessa obrigação de cumprir esse papel, esse segundo papel. Eu acho que culturalmente, aqui no Brasil, a gente vivencia isso, né? Tanto assim que eu já ouvi diversas vezes na escola dos meus filhos, por exemplo, quando meu marido está fazendo alguma coisa, indo buscar, participando mais ativamente, nossa, como ele é um bom pai, está indo buscar o filho na escola, né? E já quando é a mãe, ninguém fala, é normal, né? A gente vê... Não faz mais que obrigação. Vê como algo natural. E isso a gente se pega, a gente mesmo, nós mesmos mulheres, fazendo isso, né? Então, é algo que é cultural e toda mudança que é de paradigma cultural, realmente é uma mudança mais lenta. Então, apesar de todas essas dificuldades, apesar de eu especificamente ter sentido muito nesses meus quase 15 anos de magistratura, toda essa questão cultural mais machista na pele, eu acredito que nós estamos caminhando para uma mudança e que essa mudança, por ser cultural, realmente é devagar, é difícil, é penosa, mas que ela está acontecendo. E essa falta de mulheres, essa ausência de presença de mulheres, né, na magistratura, nos escalões mais altos, isso se reflete também no acesso das mulheres vítimas, né, no acesso à justiça? Isso
com certeza já ocorreu muito, mas especificamente com a Lei Maria da Penha, eu vejo que isso é uma realidade que mudou bastante. Então, assim, atualmente as mulheres descobriram o Poder Judiciário. As mulheres descobriram que podem contar com uma justiça efetiva, uma justiça que funciona e que pode ampará-las nessas desigualdades do dia a dia. Então, a gente tem percebido no exercício, né, do Poder Judiciário, no exercício da função judicante, a gente tem percebido a mulher cada vez mais próxima, a mulher cada vez mais assumindo o papel de protagonista mesmo de sua história e utilizando de forma correta mesmo o Poder Judiciário para protegê-la no que a gente ainda tem a desigualdade substancial, a desigualdade de fato, né? Mas nesse próprio caso da Lei da Maria da Penha, não existem casos de juízes que não aplicam na totalidade, não julgam da forma que estaria no papel na hora da interpretação? Principalmente no início da lei, logo que a lei foi publicada e entrou em vigor, isso ocorreu bastante. Atualmente, a Lei Maria da Penha já passou por chancela, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, com relação à sua validade, à sua constitucionalidade, porque alguns diziam, mas até a brincadeira, e o João da Penha, né? Como é que faz quando o marido, ele é a vítima, acontece alguma coisa com ele? E o Supremo já decidiu que essa lei é uma lei constitucional, que ela trata desigualmente os homens e as mulheres para tentar recuperar uma desigualdade que acontece na vida real. Então, a lei vem protegendo a mulher um pouco a mais para suprir uma desigualdade que acontece na prática. Então, hoje em dia, com toda essa chancela, com a lei aí já com mais de 10 anos, então, acontece isso muito esporadicamente, já acontece bem menos isso. Pelo contrário, assim, te falando um pouquinho da realidade aqui do DF, nós temos 2 juízes, sem querer ser injusta com ninguém, mas 2 juízes especificamente, homens que assumem um papel muito protagonista em varas de violência doméstica e que têm uma postura extremamente protetiva. Então, que trabalham, inclusive, com questões interdisciplinares, questão de psicologia, questão de empoderamento e tudo, para tentar ajudar mais as vítimas que são mulheres. Então, atualmente, a minha sensação é de que a Lei Maria da Penha tem feito, sim, a mulher se aproximar mais do Poder Judiciário e verificar que ali ela tem um amparo para essa desigualdade cultural, né, que a gente já veio com ela desde que nasceu. E nos casos, por exemplo, de violência sexual, estupro, a gente ouve muito que as mulheres têm até medo de fazer uma queixa de uma delegacia, que são muitas vezes vitimizadas, assim, perguntar, mas onde você estava, o que você estava vestindo, assim, como se a culpa fosse delas. Quando chega até o juiz, isso também acontece? Bom, eu não desconheço que isso ocorra sim e ainda ocorra atualmente, né? A gente teve um caso recente que saiu na televisão sobre uma situação dessa, da mulher ter sido revitimizada, quer dizer, ela já foi vítima de um crime contra a dignidade sexual e ela, ao procurar a delegacia, ela é ali vítima novamente de um preconceito. Então, não duvido que aconteça, pelo contrário, eu sei claramente que isso acontece, mas eu te digo com total confiança de que isso são situações mais isoladas. Então, isso tem mudado. Hoje em dia a gente não tem mais essa visão, ou se tem, já é muito pouca, de que a mulher merecia isso, ou que isso aconteceu porque a mulher estava com determinada vestimenta. Não, a gente tem mudado esse paradigma cultural. Mas é isso, é um processo lento, não é um processo fácil, né? Eu lembro que logo que a Lei Maria da Penha foi publicada, entrou em vigor, eu vivenciei um determinado caso que eu era magistrada e eu perguntei para o réu, mas por que você bateu nela? Ele falou, olha, mas eu bati porque ela não fez o jantar. E ele falou aquilo com uma naturalidade, quer dizer, ele achava que aquilo ali era algo que ele tinha direito de fazer. Hoje em dia, talvez a gente tenha pouquíssima gente que pense assim, já diminuiu bastante. Então, isso foi logo que a lei entrou em vigor, isso vai mudando. Então, a gente tem uma mudança aí de paradigma, lenta com certeza, porque é um processo histórico que a gente vem tentando mudar, mas que está em andamento e que o judiciário tem sido atento a isso, atento a essas delicadezas aí da condição feminina. E será que o fato, assim, de estarem ingressando mais mulheres, né, na carreira, pelo menos na base, né, que a gente espera que com o tempo elas vão conseguindo chegar mais ao topo, como agora já temos essas 4, né, no alto, no ápice da carreira,
isso por si só já vai promover uma mudança de pensamento? Ou assim como você citou o exemplo dos 2 juízes que pensam muito nas mulheres, não pode haver também mulheres que também têm o pensamento machista e não apoiarem as causas das mulheres próprias? Temos isso também, com certeza. Então, a gente vai ter aí, no Poder Judiciário, um universo de seres humanos. Então, a gente vai ter realmente essas visões, tanto de homens que protegem mais as mulheres, como de mulheres que são contra e acham que as mulheres utilizam o Poder Judiciário para obter outras benesses. Isso, com certeza, vai haver. Faz parte do processo democrático, faz parte do próprio ato de julgar mesmo. A gente ter visões diferentes sobre o mesmo assunto, é saudável até que isso exista. É para isso que a gente tem os recursos e a gente tem toda uma hierarquia no Poder Judiciário. Agora, quanto à questão assim, da gente ver essas 4 mulheres que foram citadas no início, a gente vê que é um processo tão demorado que aconteceu também recentemente da ministra Carmen Lúcia, foi até um vídeo que viralizou um pouco nas redes sociais, que a ministra Carmen Lúcia reclamou porque tinha sido aparteada e ela trouxe até uma pesquisa, né, comentou de uma pesquisa, eu fui até atrás dessa pesquisa realmente, dizendo que as mulheres são 3 vezes mais aparteadas do que os homens, né? Então, o simples fato de ser uma mulher que está falando, o homem já se sente mais no direito de interromper do que se fosse um homem falando. Então, essas mulheres, a gente não pode pensar que porque elas estão no ápice do Poder Judiciário, porque tem uma na Advocacia Geral da União, outra na Procuradoria da República, outra no Supremo, outra no STJ, que acabou, né? Não acabou ainda a desigualdade ainda existe, e essas protagonistas são as que sofrem mais na pele, com toda certeza. Quer dizer, se a gente for procurar a história de vida de cada uma delas, talvez a gente até descubra, por exemplo, que a doutora Grace demorou mais tempo para chegar à Advocacia Geral da União do que um outro colega de concurso dela, que talvez o mesmo tenha acontecido com a Raquel Dodge, quer dizer, talvez elas tenham uma história mais dificultada pelo fato de ser mulher. E depois de alcançar aquele status ali, elas continuam sofrendo essas desigualdades na prática. Mas são protagonistas que vêm mudando esse perfil e que vêm auxiliando do topo para a base a mudança desses paradigmas. Então, a gente tem esperanças assim muito grandes que isso venha a melhorar, que seja um cenário otimista para todas nós, mulheres do Poder Judiciário. Inclusive, quando a própria ministra Carmen Lúcia falou, essa pesquisa que você mencionou, né, que as mulheres são mais aparteadas, ela ainda disse também que, menos no caso dela e da ministra Rosa Weber, não era o caso porque elas simplesmente não deixavam que elas falassem. Né? Assim, então... Isso, que elas não eram ouvidas, né? A gente até ficou, eu sinceramente fiquei até chocada, porque eu nem imaginava isso, não imaginava que no Supremo Tribunal Federal elas pudessem sofrer esse tipo de coisa, e foi algo que me fez refletir bastante. Falei, nossa, a gente pensa que a dificuldade às vezes está só aqui na base, né, na primeira instância, e que quando elas chegam ali no Supremo Tribunal Federal acaba a dificuldade, e não, quer dizer, elas continuam sentindo na pele toda essa dificuldade que vem pelo fato de serem mulheres. Então, é algo que a gente realmente precisa discutir, precisa colocar o dedo na ferida, digamos assim, demonstrar o que a gente passa no dia a dia, para que não se pense que porque a gente tem a igualdade, né, na Constituição, a igualdade formal entre homens e mulheres, porque a gente tem o direito a voto conquistado também, né, pelas constituições anteriores, que por isso tem acabado a desigualdade. Não acabou. As desigualdades fáticas, as desigualdades substanciais, elas continuam. E o que a gente pode fazer para ir mudando isso daí? Quer dizer, nós que já estamos no Poder Judiciário, que já estamos trabalhando com isso, a gente tem feito a nossa parte, mas é importante a gente discutir isso, a gente não colocar peneira aí, né, colocar amarras nisso e discutir efetivamente que dificuldades que nós passamos. É um banheiro que não tinha sido construído, é um aparteamento que é feito de forma mais contundente, é um não ser ouvida, é um ser preterida às vezes dentro do seu concurso, né, ser preterida numa nomeação que tudo bem, voluntária, a pessoa escolhe quem quiser, mas por que foi escolhido um homem e não aquela mulher que eventualmente estava numa posição na colocação melhor? Então, tudo
isso tem que ser discutido, porque é algo difícil para a gente ter até pesquisa, né? Então, a MB, por exemplo, a nossa Associação dos Magistrados, fez essa pesquisa quantitativa, quer dizer, quantas magistradas tem hoje no Poder Judiciário e quantos homens. Isso já ajuda, isso já demonstra um pouco para a gente que o Poder Judiciário ainda tem uma prevalência de homens. Mas a gente precisa aprofundar, a gente precisa dialogar mais e pesquisar mais sobre esse tema. E o que falta? Como, assim, a Constituição já tem a Lei Maria da Penha, tem algumas, falta alguma legislação? Ou essa é uma mudança cultural mesmo, a gente mesmo está aqui conversando, falando aqui na TV Senado, como que pode mudar essa realidade? Bom, tem diversas maneiras de mudar, né? Então, isso da gente estar conversando, eu já acho que é algo, assim, essencial, porque faz a sociedade pensar sobre o assunto também. Mas, assim, para dar um exemplo de uma ação concreta que existe, no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o Tribunal de Roma, existe uma previsão de número mínimo de mulheres que têm que fazer parte do tribunal. Então, isso, algo, assim, concreto, a gente não tem ainda. Será que isso seria bom? Será que isso seria prudente? Isso não tem sido discutido. Será que a gente poderia discutir a aplicação de algo parecido no Brasil? Então, existem várias medidas aí para a gente discutir. A gente fala tanto aí de cotas, por exemplo, existe um percentual mínimo de mulheres que precisam compor, ser candidata para um partido funcionar. A gente não tem isso nos concursos públicos até o momento. Seria uma saída razoável? Eu não tenho respostas ainda é um assunto muito a ser discutido, mas que tem muito campo para a gente pensar e para a gente discutir. Geilza, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço, foi um prazer. Essa entrevista sobre as mulheres no Judiciário já está disponível no nosso portal na internet, senado.leg.br/TV. E você, o que você achou desse programa? Ligue 0800 61 22 11 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Dê sua opinião e faça também a sua sugestão para o programa Cidadania da TV Senado. Obrigada pela companhia e até a próxima.